Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, você é muito bem-vindo aqui na nossa sala novamente. Estamos aqui estudando o livro de Gênesis, estudando a história de José, né? Esse grande homem que Deus levantou para salvar o mundo ali da fome, né? E para salvar a descendência que Deus tinha escolhido, que Deus tinha separado ali. Separado e preparado. Nós terminamos então no capítulo anterior, o capítulo 43, né? Falando sobre que o medo não pode nos impedir de avançar, né? De fazermos aquilo que Deus tem para nós, de termos atitudes, de fazermos as coisas, né, Larry? A gente viu ali a Jacó tendo muito medo de enviar o seu filho lá, de liberar Benjamim para voltar ao Egito com seus irmãos, o medo que ele tinha de perder esse filho agora. Mas chegou um momento em que ele teve que colocar aquilo diante de Deus, né? E ele libera Benjamim para ir, e ele diz que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor guarde vocês, que o Senhor faça com que vocês consigam voltar. Então, na nossa vida tem que ser assim, né? Às vezes tem situações que realmente nos trazem medo, né? Que a gente tem medo do que possa acontecer, mas nós temos que confiar, saber que Deus tem todas as coisas preparadas e temos que deixar todas as coisas nas mãos do Senhor, crendo, né? Que aquilo que Ele preparou, com certeza, é infinitamente muito melhor do que aquilo que há na nossa mente, aquilo que é o desejo do nosso coração muitas vezes, né? É verdade. E assim, né, Andresa? Porque era um medo, ele já tinha perdido aquele filho e tal, é uma situação bem difícil realmente para ele. Como pais, a gente consegue meio que imaginar o sentimento desse homem, né? Mas era uma nova situação de fome, né? Porque se não tivesse aquilo, o que eles iam comer, né? Ele tinha que tomar algumas atitudes, mesmo com o medo, mas acima de tudo confiando no Senhor, né? Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez, Foi isso que ele fez. E aí nós vimos então a postura de Judá ali se colocando como responsável, né, por Benjamim, por trazê-lo de volta, né, se colocando ali como o fiador ali da ida do Benjamim, né? E a gente falou, né, como Deus começa a trabalhar na vida desse homem, como a gente começa a ver transformações, e nesse capítulo de hoje nós vamos ver bastante sobre isso. E quando eles chegam ali no Egito, então, levando esse irmão lá pro governador, que é José, aí eles são recebidos ali com um banquete. Né? Nós vimos José se emocionar ao ver o seu irmão mais novo, Benjamim. Ele se aparta das pessoas ali para chorar. Imagina a alegria de José revendo, né? Esse seu irmão ali. E agora nós vamos dar continuidade aqui, né? Depois daquele jantar, onde o texto terminou ali dizendo que eles beberam até ficar alegres, comeram daquele banquete que José havia preparado para eles ali. José ainda não se revelou a eles ainda não entenderam quem é José, não perceberam ainda quem é o governador que está ali diante deles. Vamos lá então. Vamos começar a ler então aí o capítulo 44 agora. José deu esta ordem ao administrador da casa: encha de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. E coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com os seus jumentos. Saíram da cidade e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador da sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam:
por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, os seus servos, fazer uma coisa assim. Olha aqui então, né, Larry, nós estamos vendo aqui desde do primeiro encontro de José com os seus irmãos, nós estamos vendo estratégias que José tem usado aqui para saber o que havia no coração desses homens, né, dos seus irmãos, se eles haviam se arrependido, se eles haviam compreendido todo o mal que haviam feito, para saber como estava o pai, como estava o seu irmão mais novo. E aqui não é diferente. José vai usar de uma outra estratégia aqui, né? E às vezes a gente pode olhar para essa cena pensando que maldade, né? Agora ele já acusou eles antes de serem espiões, de estarem ali para espiar o que estava acontecendo no Egito, e agora vai acusá-los de terem roubado. Mas são estratégias que o Senhor dá a José, né? Deus não só deu estratégias, sabedoria a esse homem de como conduzir toda essa situação de fome naquele lugar, mas também dá sabedoria a esse homem para ele conduzir as situações familiares que ele estava vivendo, né, Larry? Exatamente. Eu vejo assim, sabe, Andresa, a habilidade que Deus dá para José para lidar com essa situação, uma coisa que realmente tem que vir do céu mesmo, sabe? E a habilidade que Deus dá àqueles que o seguem, inclusive, não deixa eles serem enganados, sabe? Eu acho maravilhoso toda essa passagem em si. Deus coloca no coração de José formas para que ele possa tratar e entender aquilo que os seus irmãos têm realmente no coração. Sabe? Então, me impressiona muito essa habilidade, sabe, Andresa? A forma, ele repetiu novamente, mandou colocar o dinheiro nos sacos novamente, mas agora, com um detalhe, eles pedem para que eles coloquem a taça dele, né? E, gente, é uma coisa interessante, porque não é assim, pega um copo lá e coloca lá dentro. Não, é a taça dele. Seguramente era uma taça especial, era uma taça diferenciada. Só né? ele usava. Que só ele usava, né? E o interessante é que ele pede para colocar no copo do irmão. Do Benjamim. Do Benjamim, né? Que já estava programado e projetado para que isso, lá na frente, agora nós vamos estar lendo aqui, acontecesse uma coisa diferente, né? Então, a habilidade que Deus nos dá, quando nós pedimos a Deus em situações familiares, situações de trabalho, por exemplo, né? Ou seja, em qualquer situação, com qualquer pessoa, habilidades que nós pedimos, sabedoria que nós pedimos a Deus, Deus nos conduz a termos um diferencial, que nós vamos entender agora, na sequência nós vamos entender, sabe? Então, que nós possamos pedir a Deus isso, Andressa. Sabedoria, porque a gente sabe que Deus, ele está em tudo, em todos os momentos, em todas as nossas atitudes, em todos os nossos pensamentos, né? Deus pode estar trabalhando, organizando e fazendo com que nós possamos realmente, através de algumas perguntas, através de algumas ações, Andresa, sabe, vir a atingir o objetivo. E só Deus para nos dar isso tudo. E é isso que nós vamos ver daqui para frente com esse homem falando. E ser né? bênção, né, Larry? Porque a gente vê aqui não uma atitude de maldade ou de alguém que queria simplesmente acusar esses irmãos ou trazer constrangimento a esses irmãos, né? Mas eu vejo uma atitude de misericórdia. Porque José está forjando nesses rapazes aqui, nesses homens, um arrependimento genuíno. A gente viu lá atrás, no caso da acusação deles serem espiões ali, o quanto eles já começaram a olhar, olha, Deus está nos castigando. Eles já começaram a olhar para aquilo que eles fizeram, para o que aconteceu lá no passado, o que eles fizeram com esse irmão, o que eles fizeram com o pai, né? Então, isso já vai trazendo, para que nós possamos ter um arrependimento genuíno, nós precisamos ser confrontados com o nosso pecado, né? Nós precisamos saber aonde erramos, aonde pecamos, aonde caímos, para pedirmos perdão e sermos restaurados nessa área da nossa vida, né? E é isso que José está buscando aqui, que eles compreendam o que fizeram. E aí a gente vai ver que didaticamente como todas as coisas vão acontecendo e vão mostrando isso para José, que eles estão arrependidos, que são outras pessoas,
Vamos continuar lendo o texto Vamos lá, aqui para a gente vamos lá, entender porque isso tem aqui coisas certinho. boas aí. Qual nós estamos no Verso 8. 8. O dinheiro que achamos na boca do saco de mantimento, nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do Senhor? Eles estão falando aqui daquele dinheiro que foi devolvido na primeira vinda deles, quando eles compraram os mantimentos. José mandou devolver o dinheiro nos sacos. Lembra que eles encontraram aquele dinheiro? E agora, quando eles voltaram, eles trouxeram isso, dizendo assim, olha, acho que foi um engano, a gente pagou, mas está ali. Então, ele está alegando ali a sua defesa ali, né? A gente trouxe da outra vez, por que agora a gente ia roubar, né? Muito bem. Aí, o 9. Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do Senhor. Eles tinham tanta certeza de que isso não tinha acontecido, né? Olha dessa estratégia, né, que José dá aqui para o mordomo dele, né? Primeiro teve aquele banquete, toda aquela situação, né? Depois ele dá uma ordem para o dispenseiro dele lá, que era o cara de confiança seguramente dele, né, para fazer, né, colocar taça, certo? Primeiro isso, uma taça, uma parte importante para que eles entendam que não era mais a mesma coisa que tinha sido feita na viagem passada, né? Depois ele pede um tempo, dá um tempo para eles que eles se afastem um pouquinho da cidade, né? Como se tudo fosse normal, né? E depois, né, depois daquilo, ele mandou que ele seguisse eles e fosse, e até a própria frase que ele pediu para que ele falasse para eles, ele falou a frase exatamente igual, né? Por que tomaste o mal com o bem? Olha só, e eles não tinham, né? Por quê? Por que esse tipo de atitude, né? Então, José, ele preparou, por isso que eu digo que tem que pedir para Deus mesmo, isso não vem do próprio homem, né? Toda a sabedoria, sabe? O rapaz que levou as palavras de José, ele falou exatamente aquilo que ele tinha feito. E tanto é que a própria sentença, ele disse, não, pera um pouquinho, né? Não vai ser essa sentença que eu vou dar, não vou matar o cara, né? Vamos ver o que ele responde aqui, então? Vamos ver. Verso 10. O administrador respondeu, que seja como vocês disseram, aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo, os outros ficam livres. Eles se apressaram e, tendo cada um posto o saco de mantimento no chão, o abriu. O administrador examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as roupas e, tendo cada um carregado de novo seu jumento, voltaram para a cidade. Oh, meu Deus. Olha só, né? Ele passa ali e o administrador sabe no saco de quem está aquela taça. E ele vai olhando um por um, e eu imagino assim, que cada irmão que vai passando ali, eles vão pensando, eu te disse, não, nós fizemos isso, né? E quando chega ali, bem no de Benjamim, eles encontram. Eles encontram a taça. Mas olha como que é interessante, por isso que eu digo, né, Andressa, o dispenseiro estava bem próximo de José, ele sabia, ele mudou a sentença, porque eles disseram, não, que morra, né, que essa pessoa seja morta. Sim. Aí ele disse, não, vai ser meu escravo, vai ser escravo. Né? Vai ser escravo, é diferente o negócio. Ou seja, foi tudo conduzido de uma forma diferente. Mas eu gostaria que tu fosse até o 16, Andressa. Vamos lá, vamos continuar aqui. Para que nós então, possamos... eles viram ali, né? Detectou-se, confirmou-se que estava no saco de Benjamim. Eles rasgam as roupas. Isso era uma atitude muito comum. Normal, né? Ela ri na hora de um desespero, de um pranto. Era comum o povo rasgar as suas vestes, né? E prantear ali, né? E aí eles voltam para a cidade, recolhem ali, imagina a humilhação, imagina tudo que estava passando na cabeça desses moços ali. Deus, voltando agora iam ter que encarar José depois dessa. E aquela coisa, né? Quanto a fatos, não há argumentos, como se diz. Foi encontrada a taça ali, né? Imagina se tivesse um medidor de pressão ali para essas coitadas, eles iam estar apavorados. Verso 14, então. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou, o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu, que podemos dizer ao meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa.
Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão se achou o copo. Olha só que maravilha. Eu fico assim, encantado com as coisas de Deus, né? Mas a atitude do Judá aqui, ele já se prostrou diante do Senhor ali, ele mostrou que realmente não tinham o que fazer. Eles não tinham mais atitudes a tomar, né? Porque a prova estava ali. Eles não sabiam se foi feito, se... É que toda a situação, né, André, se a gente for analisar a situação nos dias de hoje, não tem. A prova cabal estava ali. Eles levaram, né? Mas que situação, como é que ele vai dizer para Faraó que não, isso não aconteceu? Alguém que era como Faraó ali, né, dizer que não, isso não aconteceu. Mas olha só, mas como interessante, porque ele se humilhou nesse momento. Ele disse, não, o que nós vamos fazer? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? Como que nós vamos se justificar mediante essa situação, José? Não tem o que fazer, né? Ele passou a se humilhar nessa situação, ele se pôs numa situação, mas aí ele tomou uma atitude, que é interessante, que nós vamos lendo agora, daqui para frente, que eu vejo as maravilhas das ações de Deus lá no fundo, no interior das pessoas, na forma que Deus faz com que você comece a mudar, a ter uma mudança, porque ele teve uma atitude sensacional, né? E eu acredito que isso foi, na verdade, o que tocou no coração desse homem. Sim. Entendeu? E eu vejo aqui, Larry, que nesse verso 16, José ouviu o que ele queria ouvir. Né? Eu acho que aquilo que o coração dele, desde o primeiro momento que ele viu os seus irmãos ali da primeira vez, almejava ele ouvir isso aqui, quando Judá diz, Deus descobriu a nossa culpa. É como Judá dizendo assim, olha, Deus sabe o que nós fizemos lá atrás. Deus sabe o que nós fizemos com o nosso irmão. Deus sabe o sofrimento que nós trouxemos ao nosso pai. Isso aqui é fruto daquilo que nós fizemos. Então é como aqui Judá reconhecendo o seu pecado. Reconhecendo a sua culpa ali, né? Eu imagino que nessa hora o coração de José deve ter se enchido de alegria e dito, ele sabe que errou, ele sabe que pecou, ele sabe que foi tudo errado que ele fez e que até o que está acontecendo agora pode ser uma consequência do erro tremendo que ele teve lá atrás, né? Exatamente. Vamos lá então. Verso 17. Mas José disse, longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem cuja mão não foi encontrado o copo, o homem cuja mão foi encontrado o copo, esse será o meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse, meu senhor, permita que este servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a sua ira contra este servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, vocês têm pai ou mais algum irmão? Só um detalhe interessante, como começou aqui, agora depois vai ter que ler até praticamente no final para poder entender todo o propósito, mas olha só, a eloquência desse homem transformado, que agora aqui nós estamos falando de um homem já transformado, sabe? Sim. Ele chamou ele para próximo e disse, não, pera um pouquinho, vem cá, me dá condições de eu poder falar um pouquinho. Primeiro o respeito, né? E a reverência, né? Que ele se coloca, né? Ali diante do governador. Teu servo te põe aqui, deixa eu falar, né? Sabe? Ele chegou naquela humildade, naquela paz, sabe? Para dizer, não, pera um pouquinho, eu vou te explicar a situação agora para que você me entenda o que realmente está acontecendo. E aí ele vai relatar agora todos esses fatos que eu acho maravilhoso, sabe? Ele foi mostrar para eles, espera um pouquinho, né? Você vai ver agora, a coisa é diferente. E eu imagino a alegria de José, né? Porque ele já viu que ele reconhece o seu pecado, né? Sim. Reconhece o seu erro ali. E agora uma característica, né? Quando nós somos confrontados pelo nosso pecado, quando há um arrependimento genuíno, há que se ter uma mudança de direção. E aqui agora, nessas palavras de Judá, José vai ver isso, né? A mudança de direção, a mudança de comportamento, né? Que o arrependimento genuíno trouxe para esse homem aqui. Vamos ler então. Então Judá, já li, verso 19.
Meu senhor perguntou a seus servos: vocês têm pai ou mais algum irmão? E respondemos ao meu senhor: temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou da sua mãe, e seu pai o ama. José está vendo eles confessarem aqui, contarem toda a história da família, né? Então o Senhor disse a estes seus servos: tragam o jovem para que eu o veja. Respondemos ao Senhor: o jovem não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então meu Senhor disse a estes seus servos: se o seu irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Quando voltamos à casa do meu pai, que é seu servo, repetimos a ele as palavras do meu Senhor. Nosso pai disse: voltem, comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos ir para lá. Mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos, porque não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, nosso pai: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Estão falando dele aqui. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. José está aqui vendo eles contarem como ficou a vida da família depois que ele foi vendido pelos irmãos, né? O sofrimento, sabendo que o luto do pai ainda existe pela sua ausência. Ainda. Né? Judá contando todas essas coisas aqui, e vai nos mostrando aqui, José está vendo aqui um homem completamente diferente. Um homem que hoje, você viu que ele fala ali de Benjamim, o quanto o pai o ama, que é o único. Hoje ele está vendo um homem que não tem mais ciúmes, que não tem aquela inveja que tinha do amor que Abraão tinha por ele, né? Então, olha quantas coisas José está vendo de transformação aqui na vida de Judá. Verso 30. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma do meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Porque este seu servo ficou responsável por esse jovem diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com o meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique no lugar do jovem como escravo do meu senhor, e que o jovem volte com seus irmãos. Porque como poderei voltar a meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderei ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Quanta diferença nós estamos vendo aqui. Agora nós estamos vendo um José preocupado com o pai, né? Se nós fizermos uma retrospectiva, lá no capítulo 37, foi Judá quem lá, quando os irmãos queriam matar José, foi ele que se levanta e diz: vamos vender e blá blá blá, e vamos fazer tudo aquilo com ele. Foi ele quem chega diante do pai e conta o que aconteceu e que sustenta toda aquela mentira. Se nós voltarmos mais um pouco ainda, nós vamos ver depois disso, Judá sai da sua família, se casa com uma cananeia, tem uma vida totalmente fora do propósito de Deus, totalmente errada, sofre perdas horríveis ali de filhos, da esposa. Depois, agora, ele já voltou para a casa do seu pai, e a gente está vendo aqui, sabe, aquele homem que deu a ideia de vender José, que não estava preocupado se o pai ia sofrer com aquilo ou não, o que ia acontecer. Agora ele está aqui tremendamente preocupado como vai ficar esse pai, está preocupado com o Benjamim. Você vê que em nenhum momento esses irmãos questionaram o Benjamim: o que você fez? Como é que você... Não, ninguém questionou ele. Né? Eles estão preocupados em proteger esse irmão, ele está aqui se colocando no lugar, para ficar no lugar como escravo por esse irmão, né, Larry? Olha a transformação. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi dessa passagem aqui, Andresa, é que quando uma pessoa se arrepende de um ato que ela cometeu, uma das primeiras coisas é a reparação. Ela quer fazer alguma coisa por aquele ato do que ela fez.
Às vezes as pessoas, eu me arrependo disso, me arrependo daquilo e tal. Mas você pensou no que você poderia fazer para remediar essa situação? Para mudar essa situação? Sabe? Porque a primeira coisa que eles fizeram foi isso. A primeira coisa que Judá está se colocando à disposição é fazer isso. Sabe? E eu vejo assim, uma humildade desse menino de chegar para o José, da forma dele falar, pedindo a primeira coisa que ele pediu: não se acenda a sua ira. Não se acenda a sua ira contra nós, sabe? Ele fez um discurso assim maravilhoso, inclusive toda essa passagem é vista como um discurso maravilhoso que esse menino fez, né? Contando daí toda a história, revelando: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe? Faltou ele chegar ali e dizer: olha, realmente, né? Nós fizemos isso com o nosso irmão, sabe? Faltou isso, ele só não falou isso porque eu acho que ele achava que o rapaz lá não tinha nada a ver com a história. Na verdade, José, né? Mas Andresa, ele foi lá, ele relatou, disse: olha, nós temos um pai velho, né? Esse menino é o filho da velhice do nosso pai. Já aconteceu com o outro, toda a situação, né? O irmão dele é morto, que era o filho da mulher que ele amava, né? Sim. Sabe? Gente, é impressionante a forma que esse menino falou. Não tinha como o José não rever a situação toda, sabe? Não tem como uma pessoa, mediante uma situação de reconciliação, por exemplo, que a pessoa possa ter uma atitude que nem esse menino teve, sabe, Andrés? Na frente do irmão, para se reconciliar, sabe? Olha, não tem. Realmente é um dos discursos assim, a gente começa a ler, e eu peço para vocês, depois vocês leiam toda essa passagem, a forma que ele foi conduzindo essa conversa, sabe? Falou do pai, falou da mãe, falou que era da mulher que ele mais amava, né? Falou que o pai, e falou que o pai mais amava o menino, sem mágoa. Sabe, sem dizer não, não é como a gente. Trazer aquele ódio que havia na questão de José. Sabe, falou, ele chegou e disse isso, né? Então, falou, diz: olha, o Senhor pediu para que nós trouxéssemos ele, né? E nós fizemos tudo isso com o nosso pai, sabe? Nós fizemos todo um processo para poder trazer ele aqui, né? E interessante esse detalhe que você falou, em momento nenhum eles chegaram a culpar o irmão, por dizer: não, olha, ele pegou isso aí, de repente é uma criança, está enganado, sabe, isso, aquilo. Eles nem isso aconteceu, né? Mas eles pediram o ato ali de misericórdia e de perdão para ele, né? Então, e mostrando, principalmente para o José, mas eu vejo assim, o que mais me chama a atenção de tudo isso aqui, Andressa, sabe? O amor acabou sendo o vencedor nessa história toda. O amor. E Larissa, você falando isso, sabe que é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente vê que esse cuidado dele com Benjamim, né? Essa proximidade dele com Benjamim. E já conhecendo a história de Israel, nós vamos ver lá quando Israel é dividida, o único que fica, né? Quando as outras 10 tribos se separam, os que ficam juntos ali, o que fica junto com Judá é a tribo de Benjamim, né? Então a gente vai vendo como Deus vai fazendo as alianças, como Deus vai movendo as situações, né? Eu vejo isso aqui nesse dia. Realmente o amor, sabe, imperando ali em todas as situações. E a Bíblia é clara, né, para nós. Hoje nós sabemos, do que a gente lê, que a gente pode fazer tudo, pode agir de todas as formas, pode fazer o que quiser. Mas se não tiver amor, nada serve. E aqui eu vejo que o amor acabou imperando. Ele mostrou as situações e tudo. E nós não vamos entrar, gente, porque passando esse versículo e entrando no 45, nós vamos ver o resultado dessa conversa toda, que é a grande maravilha de toda essa história, né? E outra coisa, Larry, que não dá para deixar de não ver aqui, né? A gente sabe que toda a Bíblia aponta para Jesus, todo o Antigo Testamento ele está apontando para Jesus, né? E quando a gente olha aqui Judá agora se colocando, se oferecendo para ficar no lugar de Benjamim como escravo, né? A gente viu lá
Moisés fazendo isso quando o povo faz o bezerro de ouro. Moisés se coloca na frente desse povo. Nós vemos Paulo falando lá no Novo Testamento que ele se faria maldito se isso fosse para salvar, se isso fosse gerar salvação para os outros, né? Então a gente viu esse amor que o Larim está dizendo, né? Você se colocar no lugar do outro. E é impossível falarmos disso sem falarmos de Jesus, né? Nem Moisés, nem Judá, nem Paulo, nenhum deles passou pela cruz, né? Eles foram poupados, né? Deus os poupou, mas Deus não poupou o seu filho para se colocar no nosso lugar, pagar a nossa dívida, morrer por causa dos nossos pecados no nosso lugar. É impossível não nos lembrarmos disso, né? E daquilo que Jesus nos ensina. Nesses últimos dias nós temos conversado muito sobre maturidade, né? Sobre ser maduro espiritualmente, e eu penso que um dos ensinos que Jesus, o Filho maduro de Deus, deixou para nós, assim, que é mais forte para mim, assim, foi o suportar o sofrimento, o sofrer por um bem maior. Lá em Hebreus, o escritor vai nos dizer assim que, tendo em vista a nossa remissão, nos salvar, ele padeceu, ele sofreu todas as coisas. E é isso que a gente vê aqui também, né? Como quando a gente vai amadurecendo diante de Deus, nos tornando parecidos com Jesus, nós também temos essa capacidade de sofrer por um bem maior, né? Judá está aqui disposto a sofrer, a se tornar escravo, para livrar Benjamim, para livrar o pai de um novo sofrimento que ele foi também responsável no passado. Então, essas coisas que nós temos que olhar, sabe? Jesus não poupou nada, né? Jesus deixou a sua glória, deixou a sua divindade lá para passar por nós, no nosso lugar, para nos dar uma nova vida. E nós, como filhos de Deus, como aqueles que buscam ser a semelhança, sermos parecidos com Jesus, temos que olhar tudo aquilo que Jesus fez, né? O servir, ou muitas vezes sofrer por um bem maior, o estar disposto, né? E é isso que a gente vê aqui sendo transformado. Então, aquele Judá que fez tudo errado lá atrás, hoje é aquele que está se colocando no lugar, ele assumiu, né? No capítulo passado a gente falou isso. Ele assumiu a vida dele pelo irmão dele. Ele assumiu o seu lugar de filho ali, quando ele diz para o pai, eu me coloco aqui como fiador de trazer Benjamim de volta, e ele está aqui lutando assim com tudo que ele tem para que isso aconteça, né? Para que Benjamim volte para o seu pai. E olha, Andressa, para encerrar, eu quero dizer para vocês, a partir do momento que você se dispuser a fazer tudo pelo teu irmão, inclusive dar a sua vida pelo seu irmão, vocês podem ter certeza, tanto eu como vocês, Deus estará fazendo maravilhas nas nossas vidas. Quando nós tivermos um coração dessa forma, um coração preparado para tudo isso. Tudo bem, já aconteceu na vida deles, e aconteceu nas nossas vidas, e acontecerá outras coisas, que Deus estará preparando para que nós possamos realmente dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Eu quero agradecer a Deus por essa passagem, viu, Andressa? Que maravilha de nós podermos entender os propósitos de Deus. Eu quero orar por você, quero orar por nós, que você esteja baixando a sua fronte, fechando seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te agradecer porque nós temos o privilégio, Senhor Deus, de ter a Tua palavra, para nós podermos entender os Teus propósitos para nós e para nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai querido. Obrigado por esse versículo, por esse capítulo, por esses versículos que nós lemos hoje sobre a vida desse homem, Pai. Sim, Deus. Sobre o entendimento que o Senhor dá para nós, Pai. Que nós possamos, Pai, cada dia mais, podemos ser espelhos aos nossos irmãos, que nós possamos estar, porque, Pai, prontos a entregarmos as nossas vidas pelos nossos irmãos, por aqueles que muitas vezes nós mesmos não nos conhecemos, mas nós que sejam irmãos em Cristo, Pai querido. Que nós possamos entender os Teus propósitos para as nossas vidas todos os dias, Pai. Obrigado, Pai querido. Obrigado que o Senhor esteja preparando todos aqueles que ouviram e viram sobre esta palavra, Pai, que o Senhor esteja preparando aqueles que virão
no próximo capítulo, Pai, que eu sei que será maravilha para nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos. Pedimos a tua bênção em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Vem para a sala. Próxima semana vai estar um show, hein? É isso aí, que assim como nós podemos ver aqui o progresso da graça de Deus na vida de Judá, que esse mesmo progresso seja visto na minha e na sua vida. Você tem uma semana abençoada, nós te esperamos aqui semana que vem. Vem para a sala.